Nesse vídeo nós queremos começar uma série contando um pouco sobre a história do movimento adventista. É, as apresentações serão baseadas no livro História do Adventismo, ok? Hoje eu queria estudar com vocês a primeira parte desse livro. Ele conta um pouco sobre o começo da história adventista. E aí, um personagem importante dessa história se chama Guilherme Miller. Guilherme Miller não foi membro da Igreja Adventista, mas foi uma figura importante sobre a mensagem adventista, a mensagem é, que depois ajudou a formar, né, a Igreja Adventista. Então, Guilherme Miller, ele nasceu nos Estados Unidos, no estado de Nova York, e lá, desde criança, ele desenvolveu o hábito de ler enquanto todo mundo ia dormir. E esse é uma questão importante, porque Guilherme Miller sempre foi alguém muito estudioso. Quando ele completou uma certa idade, então ele começava a ler quando as pessoas iam dormir e ele começou a perceber uma preocupação com a sua vida espiritual. Mas apesar dessa vontade que ele tinha de conhecer a Deus e de buscar a Deus, ele tinha um pouco de insatisfação com o texto bíblico, né? Ele achava que o texto era contraditório e um pouco sem vida. Então aquilo não tinha efeito sobre ele. Ele continuava sentindo o peso da culpa das coisas erradas que fazia. Assim ele passa a infância dele até que ele casa, em 1803. E aí ele muda para o estado de Vermont, onde ele vai morar numa cidadezinha chamada Pulteney. Então lá, nessa cidade, ele passa a maior parte da população naquele tempo era da área rural, era agricultor, ele também era, ele era um fazendeiro. E aí ele era casado com uma jovem chamada Lucy. Lucy percebe o interesse que Miller tem em relação aos estudos. Então, parte da administração da fazenda, Lucy assume para que ele pudesse ter tempo de estudar. Lá na cidade onde ele morava, tinha uma biblioteca. E Miller começou a ir para a biblioteca e rapidamente ele lia muitos livros lá, né? Até o ponto dele completar a leitura de todos os livros que tinha na biblioteca. E aí ele começou a ler os autores, pensadores, né, da área da filosofia, como David Hume, Voltaire, Thomas Paine, entre outros, que são escritores que favorecem uma visão da realidade a partir do deísmo. O que é o deísmo? O deísmo é a ideia de que Deus ele projetou o universo, ele projetou a sua criação para funcionar a partir de leis fixas que dariam continuidade ao funcionamento. É como se fosse o relojoeiro criou o relógio, montou as peças do relógio de tal maneira que o relógio funciona sozinho, sem precisar da atuação dele novamente depois. E aí ele deu partida no relógio. E aí quando Deus deu partida no universo, ele deixou de intervir. Então assim, Deus criou leis no universo para que todo mundo pudesse viver de forma harmoniosa, bondosa, generosa e etc. Só que Deus não intervém mais na história. Então a ideia de um milagre, a ideia de uma intervenção divina na história, essa é uma ideia que não cabe no pensamento dos deístas. Então ele se tornou deísta e ao invés dele pensar na eternidade, no céu, etc., ele desenvolveu um sentimento patriótico muito forte. E aí acontece que nesse período os Estados Unidos teve guerras, lutas para conseguir a independência da Inglaterra. Entre 1818 e 1815 houveram várias dessas lutas, né, entre Estados Unidos e Inglaterra para conquistar a independência, né? Uma batalha importante dessa guerra foi a de Plattsburgh. Nessa batalha, os americanos contavam com uma força militar de 5.500 pessoas e nessa guerra Miller se alistou para lutar, já que ele tinha desenvolvido um pensamento patriótico, ele acreditava que um país livre era o que realmente as pessoas precisavam, então ele se alistou nessa guerra. Várias pessoas se alistaram porque Miller conseguiu desenvolver um círculo de amizade lá naquela região, de pessoas que, como ele, também começaram a ler esses escritores, né? Voltaire, David Hume e o Paine, Thomas Paine, entre outros. A biblioteca provavelmente tinha um acervo bem amplo, né?
Então, esse grupo de pessoas que começavam a estudar sobre esses temas ligados ao patriotismo com Miller chegaram à conclusão de que acompanhariam ele na guerra. E muitas pessoas se associaram a um grupo de mais ou menos umas 40 pessoas, se uniram a ele para lutar debaixo do comando dele. Essa batalha ela durou de 1812 a 1815. Em 1814, um pouquinho antes do final da guerra, né, houve a Batalha de Plattsburgh, e essa batalha é importante, porque nessa batalha, como eu tinha comentado, os americanos tinham 5.500 pessoas em terra e não havia nenhuma outra estrutura militar, enquanto que a Inglaterra possuía tropas na água e exércitos em terra. A proporção total de soldados britânicos era em torno de 15 mil pessoas. Então, esses 15 mil tinham acabado de lutar contra Napoleão e tinham vencido a batalha contra Napoleão. Eram veteranos de guerra, pessoas experientes e em quantidade militar superior à tropa americana. Então, tudo apontava no sentido de que eles seriam derrotados. A derrota estava certa. E a batalha foi pesada. Miller, que naquela ocasião serviu como capitão, ele descreve o final da batalha apresentando como, de forma estranha, eles venceram a guerra, né? Depois que a guerra passa, Miller se despede do serviço militar e retorna para casa onde ele morava com sua esposa, em Vermont, no estado de Vermont. E quando ele chega lá, então, várias vezes a mente dele começa a pensar: poxa, se as coisas acontecem de acordo com a causa e o efeito, de maneira que Deus não atua na história, ele criou regras, uma engrenagem que se liga, então a gente deveria ter perdido aquela guerra, porque a gente era inferior em termos de experiência militar, era inferior em termos de quantidade, era inferior em áreas de atuação, porque enquanto o exército americano estava lutando em terra, os britânicos estavam em terra e nas águas, né? Então, tudo indicava que eles deveriam ser derrotados. Mas, na Batalha de Plattsburgh, algumas pessoas começaram a dizer: olha, Deus se agradou de nos dar a vitória, porque nós éramos um grupo pequeno. Realmente, Deus nos concedeu a vitória para que a gente pudesse viver numa terra livre. E essa ideia de que Deus interviu na história começou a chamar a atenção de Miller, porque isso era contra o deísmo. A ideia de que Deus se intervém na história, né? Então, ele começou a pensar: será que de fato Deus se importa com as pessoas? Será que Deus se importa com os homens? Ele intervém na história humana? E muitas vezes ele se perguntava se isso era assim. Isso o incomodou durante um tempo, né? Até que o pai dele morre, e aí ele volta para a terra, ele e a esposa, a família, né, voltam para a terra onde eles tinham morado a princípio, né, no estado de Nova York, na cidade de Lowhampton. E aí lá, Miller quita a hipoteca da casa da mãe, deixa a mãe morando sossegada na casa dela, e ele compra uma fazenda perto. Nessa fazenda, ele começou a trabalhar no campo da agricultura, né? E aí, ele tinha um tio e um avô que eram da Igreja Batista. E sempre que eles iam para a igreja, eles convidavam Miller para ir, e Miller, talvez pelo apreço que tinha pelos familiares, ia, né? Mas em muitos momentos anteriores, por ser deísta, ele debochava dos parentes assim que ele se ausentava deles, né? Então, o seu tio, Eliú, e o seu avô, algumas vezes iam visitá-lo. E aí, quando eles chegavam para visitá-lo, conversavam sobre a Bíblia e tal, e quando eles saíam, Miller começava a imitar eles da forma mais jocosa possível, fazendo com que alguns convidados que estavam nas reuniões rissem, né? Então ele debochava da fé. E aí, quando ele chegou lá, o tio dele frequentemente fazia a pregação na igreja, né? Fazia a leitura do sermão. E algumas vezes, quando ele não estava, os diáconos liam o sermão no lugar dele. E aí, um belo dia, Miller disse o seguinte, disse para a mãe dele, né? Não, ele faltou um culto, exatamente, ele faltou um culto quando o tio dele não foi para a igreja. E aí a mãe dele perguntou a ele por que ele não tinha ido. E ele disse: olha, não espere me encontrar na igreja quando meu tio não estiver lá, porque o povo lê muito mal. Eu não gosto do jeito que eles leem o sermão.
Eu acredito que eu leria melhor. E aí ela disse, eu tenho certeza, a mãe dele, né, disse para ele, eu tenho certeza que eles fazem o melhor que podem, mas também não acho que ninguém vai se opor a você fazer a leitura. Só que Miller talvez tivesse dito isso, não na intenção de se oferecer para a função, né? Mas quando os irmãos da igreja ficaram sabendo que ele tinha dito isso, aí disseram para ele, não, agora vai ser o seguinte, toda vida que seu tio não estiver, você vai ler o sermão. E aí ele começou a fazer a leitura do sermão. Eles pegavam um livro de sermões de um escritor que na época fosse respeitado, né, conhecido, e aí deram para ele um livro de sermões e ele tinha a missão de ler nos domingos, né? Quando completou 2 anos da Batalha de Plattsburgh, foi feita uma comemoração na cidade. Nessa comemoração, eles planejaram um sermão em um dia e uma festa no dia seguinte. O sermão do dia foi um sermão assim tão inspirado, em que levou as pessoas realmente a agradecer a Deus pelo que tinha acontecido, que eles, movidos, tão comovidos que ficaram pela pregação, cancelaram a festa do dia seguinte. Então as pessoas tiveram o desejo de voltar para Deus, né? Aquilo que a gente chama de reavivamento. Eles retornaram para Deus. Ficaram mais empolgados com o propósito de obedecer à vontade de Deus. E aí, no domingo seguinte desse evento, Miller foi fazer a pregação, foi fazer a leitura dele do sermão, né, que o tio dele não estava, e na leitura do sermão, que fala sobre a obediência dos pais para com os filhos, ele se emocionou. E no meio do sermão ele se engasgou e não conseguiu mais continuar, né? Ele, pensando sobre a sua própria condição espiritual, ele pensou, como seria bom se realmente houvesse um Salvador em quem eu pudesse depositar toda a minha confiança, toda a minha angústia, todas as minhas tristezas. E aí Miller começou a orar com relação a isso, né? E aí um belo dia ele chegou à conclusão de pegar a sua Bíblia. E aí aquele livro que ele tinha esquecido por tanto tempo, ele voltou à leitura da Bíblia. E ele relata que, a partir da leitura da Bíblia, ele encontrou em Jesus um amigo. Essa é uma passagem bastante interessante, porque é algo que todas as pessoas deveriam encontrar, né? Encontrar um amigo em Jesus. E Miller teve essa experiência também. E aí, a partir disso, ele começou a se animar mais uma vez para as reuniões religiosas. Agora, não mais por uma questão de formalidade, mas porque de fato o seu coração estava movido a entregar-se a Jesus. E ele começou a fazer reuniões com a família. Os seus amigos, que eram deístas, começaram a debochar dele como ele fazia dos outros. E aí falavam para ele, e agora, como é que você vai resolver as contradições da Bíblia? Como é que você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Né? E então ele disse, olha, se eu tiver tempo suficiente, eu vou estudar cada passagem da Bíblia e eu tenho certeza que se Deus inspirou a Bíblia, todas as contradições podem ser resolvidas. São contradições apenas aparentes. Miller, começando com o texto bíblico e uma concordância. A concordância é um livro que depois recebeu o nome de chave bíblica. Hoje em dia eu vejo menos essa expressão, mas a concordância seria uma lista de palavras e os versos em que essas palavras ocorrem, dentro do texto bíblico, né? E aí ele pega a concordância de Cruden, e a partir dessa concordância ele começa a fazer a leitura dos textos, não passando de um texto para o outro sem ter adquirido a compreensão total daquela passagem. E aí o Miller ele vai avançando seus estudos até que em algum momento ele chega nas passagens do livro do profeta Daniel. E aí quando ele chega na passagem do livro do profeta Daniel, ele encontra o capítulo 4, o capítulo 8, de Daniel, né? 8:14, que diz assim, e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse tema chama a atenção dele por causa da questão do imediatismo, né? Miller passou a acreditar que aquela profecia indicava a vinda do juízo de Deus. E a vinda do juízo de Deus, a restauração do santuário, que aparece em Daniel 8:14, seria então o fim do mundo. Seria o momento do juízo final, né? A volta de Cristo. E aí, Miller, então, em 1818, chega à conclusão de que a profecia das 2.300 tardes e manhãs, de Daniel 8:14,
ela era, na verdade, 2.300 dias, a partir da leitura da passagem de Ezequiel 4:6, que fala que cada dia deve ser tomado por um ano. Né? Em aspectos proféticos, cada dia deveria ser tomado por um ano. A partir desse método de interpretação, ele acredita que o início dos 2.300 anos seria a partir de 457 a.C., chegando então a 1843, que era a data em que ele esperava, equivocadamente, que Cristo voltaria, certo? Um problema que eu vejo nos comentários que se faz sobre Miller é que as pessoas dizem que Miller teria profetizado a vinda de Jesus. Aqui há uma diferença, né? Miller não alega, não atribui esse conhecimento, esse evento, a uma revelação que ele tivesse recebido. Ele chega à conclusão a partir do estudo bíblico. Então ele pega a Bíblia, começa a estudar sozinho, por ele mesmo, e aí ele chega a essa conclusão. Então alguém pode dizer, Miller profetizou a volta de Cristo, e essa ideia é equivocada, porque profetizar é uma coisa diferente, certo? O que Miller faz é uma interpretação do texto bíblico. A partir do estudo ele chega à conclusão, certo? Então em 1818 ele chega à conclusão de que Cristo voltaria em 1843. Miller, então, ele começa a ficar preocupado, ele sente o chamado, o dever de anunciar isso às outras pessoas. Só que agora ele tem uma preocupação. E se eu estiver equivocado? Se eu estiver equivocado, eu posso induzir outras pessoas ao equívoco. Então, a melhor estratégia, a melhor direção que eu posso tomar agora é não falar nada para ninguém e continuar estudando. Então, eu vou tentar levantar, Miller pensava, né? Todas as oposições que são possíveis e eu vou tentar responder todas essas oposições para que eu possa ter plena certeza de que isso é correto. Durante um período de 5 anos, Miller se dedicou a fazer as revisões, a levantar as oposições e tudo aquilo que poderia surgir depois. Miller levantou mais oposições à sua teoria do que qualquer das oposições que foram levantadas posterior ao início do seu trabalho. Depois de 5 anos, então, ele chegou à conclusão de que aquele ponto estava esclarecido e que ele poderia apresentar, porque estava correto. Então, agora veio o medo de pregar. Então, durante muitos anos, Miller sentiu o chamado, olha, você deve anunciar isso ao mundo. Você deve anunciar isso ao mundo. Você deve anunciar isso ao mundo. Mas ele sempre foi resistente. Ele dizia em oração, Senhor, eu não sei pregar. E aí, movido um dia de manhã cedo, fazendo a sua meditação, ele sentiu uma impressão muito forte de que Deus queria que ele fizesse isso. E aí ele, vencido por essa sensação, por esse chamado de Deus, então ele bateu na mesa e disse, Senhor, eu vou fazer um trato contigo. Eu sei que o Senhor quer que eu pregue, mas eu não quero pregar. Mas eu vou fazer um acordo contigo. Se eu receber um convite, eu irei. E se ninguém me convidar, eu não irei. Então, depois dessa oração, Miller se sentou e ficou sossegado. Graças a Deus, eu estou agora aliviado, porque eu já não vou mais por falta de vontade minha. Agora está na mão de Deus. Quem é que vai lembrar de um fazendeiro velho lá no interior? Ninguém vai lembrar de mim. Só que quando Miller pensava nisso, na porta da casa dele alguém bateu. E aí, quando ele foi olhar, era um sobrinho dele, Irving. E ele, Irving, que coisa boa você por aqui, mas por que você veio hoje tão cedo? E aí Irving disse, olha, assim que eu acordei, antes de tomar café, meu pai disse para mim, vá lá na casa do seu tio Miller, e diga para ele que o pregador de sábado vai faltar. E a gente gostaria muito que ele pregasse sobre a volta de Jesus. Eu imagino que Miller deve ter ficado meio desapontado, porque ele esperava não ser convidado, mas o convite veio. E como ele tinha feito uma promessa, ele resolveu, então, cumprir. Ok? Por esse vídeo é isso. A gente vai continuar em outro vídeo depois, a sequência da história, e a nossa expectativa é que você nos acompanhe, tire suas dúvidas e aprenda um pouco também sobre a história do movimento adventista.